Olá pessoal, muito bem-vindos de volta ao Café com Leitura e Você. Vamos ao capítulo 5 do nosso livro A Coragem de Ser Imperfeito, escrito por Brené Brown. Capítulo 5. Diminuindo a lacuna de valores, trabalhando as mudanças e fechando a fronteira da falta de motivação. Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher nossa vulnerabilidade quanto preservar no enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados a dar respostas como líderes, pais e educadores, de maneiras novas e incômodas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar nossos valores com nossas atitudes. Estratégia versus cultura. No mundo das empresas, há um debate em curso sobre a relação entre estratégia e cultura e sobre a importância de cada uma. Enxergo a estratégia como o plano de ação ou a resposta detalhada à pergunta: o que queremos conquistar e como vamos chegar lá? Todos nós, famílias, grupos religiosos, equipes de projetos, professores, temos um plano de ação e todos refletimos sobre as metas que queremos alcançar e os passos que precisamos dar para sermos bem-sucedidos. A cultura, por outro lado, em vez de revelar o que queremos conquistar, diz muito sobre quem nós somos. Dentre as muitas definições complexas de cultura no contexto tratado aqui, aquela que mais coaduna com minha visão é a mais simples. Como pioneiros do desenvolvimento organizacional, Terence Deal e Alan Kennedy afirmaram: cultura é a maneira como fazemos as coisas por aqui. Gosto dessa definição porque me parece adequada para as discussões sobre todas as culturas. Desde a grande cultura da escassez, sobre a qual escrevi no capítulo 1, até uma cultura organizacional específica, passando por uma cultura que define minha família. As respostas às perguntas a seguir dizem muito sobre a cultura e os valores de um grupo, a família ou empresa. Primeira, quais comportamentos são recompensados aqui e quais são punidos? 2. Onde e como as pessoas estão gastando seus recursos, dinheiro, tempo e atenção? 3. Que regras e expectativas são seguidas, impostas e ignoradas? 4. As pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem sobre como se sentem e ao falar sobre as coisas de que precisam? 5. Quais são os tabus? Quem costuma defini-los? 6. Que histórias são lendas e que valores elas dissemiam? 7. O que acontece quando alguém falha, decepciona ou comete um erro? 8. Como vulnerabilidade, a incerteza, o risco e a exposição emocional é percebida? 9. Em que medida a vergonha e a culpa são predominantes e como elas aparecem? 10. Qual é a tolerância coletiva para a inovação? O desconforto de aprender, tentar coisas novas e dar e receber feedback é normal ou há uma grande valorização do status quo? Como alguém que estuda a cultura como um todo, acredito que a força dessas questões está em sua capacidade de lançar luz sobre as áreas mais escuras da nossa vida: isolamento, desânimo e luta por valorização. As questões não apenas nos ajudam a comprometer a cultura, mas trazem à tona as discrepâncias entre o que falamos e o que fazemos, ou entre as virtudes que defendemos e as que praticamos. Meu amigo Charles Kiley usa o termo virtudes desejadas para descrever a lista enganosa de virtudes
e valores em que se baseiam nossas melhores intenções na parede de nosso escritório, em nossos sermões como pais e em nossa visão de empresa. Se quisermos isolar o problema e desenvolver estratégias de transformação, temos que confrontar nossas virtudes desejadas com as praticadas, ou seja, como nós realmente vivemos, sentimos, agimos e pensamos. Estamos vivendo de acordo com o que pregamos? Responder a essa pergunta pode ser muito desconfortável. A fronteira da falta de motivação. A falta de motivação é um tema subjacente à maioria dos problemas que vejo em famílias, escolas, comunidades e organizações. E ele assume muitas formas, incluindo algumas que discutimos no capítulo 4. Nós nos desligamos, deixamos de nos envolver com as coisas para nos proteger da vulnerabilidade, da vergonha e da sensação de nos acharmos perdidos e sem objetivos. Também fazemos isso quando percebemos que as pessoas que nos lideram, chefes, professores, o diretor, o clérigo, os pais, os políticos, etc., não estão cumprindo o contrato social estabelecido. A política é um grande exemplo de descumprimento do contrato social. Políticos de todos os partidos fazem leis que eles não são obrigados a cumprir ou que não os afetam e adotam comportamentos que levariam quase todos à demissão, ao divórcio ou à prisão. Eles representam valores que raramente aparecem em seu comportamento. E assisti-los culpar e envergonhar uns aos outros é constrangedor para nós. Eles não estão cumprindo a sua parte no contrato social. E as estatísticas sobre o comportamento dos eleitores às urnas e votos brancos ou nulos mostram que estamos bastante desanimados com essa situação. Temos outro exemplo disso nas comunidades religiosas. Primeiro, a falta de motivação nessa área é geralmente consequência de os líderes não estarem vivendo de acordo com as virtudes que pregam. Segundo, em um mundo cheio de incertezas, ficamos ansiosos por algo absoluto. É a reação humana para o medo. Quando os líderes religiosos utilizam nosso medo e a necessidade de mais certeza, retirando a vulnerabilidade da espiritualidade e transformando a fé numa cartilha de regras e consequências, em vez de nos ensinarem a enfrentar o desconhecido e abraçar o ministério, todo o conceito de fé perde o sentido. Fé menos vulnerabilidade é igual à política, ou ainda pior, o fanatismo. O verdadeiro comprometimento espiritual não é construído sobre a submissão, mas é produto do amor, da aceitação e da vulnerabilidade. Portanto, impõe a questão: se não criamos intencionalmente nas famílias, nas escolas, nas comunidades e nas empresas culturas que alimentam a falta de motivação e o isolamento, como isso acontece? Onde está a lacuna entre as duas coisas? A lacuna começa aqui. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou queremos ser. A distância entre as virtudes praticadas, o que de verdade nós fazemos, pensamos e sentimos, e as desejadas, o que desejamos fazer, pensar e sentir, é a lacuna de valores, ou o que chamo de fronteira da falta de motivação. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações e até mesmo os filhos. Podemos dar nossos passos largos, saltar sobre as grandes lacunas de valores que enfrentamos em casa, no trabalho e na escola. Mas, em algum ponto da jornada, quando essas fronteiras chegam a um grau intolerável, nós ficamos perdidos. Essa é a razão por que as sociedades desumanas produzem o mais alto nível de desmotivação. Elas criam lagunas de valores com os quais
seres humanos reais não conseguem lidar. Vamos dar uma olhada em alguns temas comuns que surgem no contexto das famílias. Em cada um dos casos, há uma lacuna significativa entre as virtudes praticadas e as desejadas, transformando-se essa perigosa fronteira da falta de motivação. Número 1. Virtudes desejadas: honestidade e integridade. Virtudes praticadas: arrumar desculpas e deixar rolar. A mãe está sempre dizendo aos seus filhos que honestidade e integridade são importantes e que colar na escola não é um comportamento tolerado. Um dia, quando eles entram no carro depois de uma compra demorada no supermercado, a mãe descobre que a moça do caixa não registrou as latas de refrigerante que estavam no fundo do carrinho. Em vez de voltar ao mercado, ela dá de ombros e diz: o erro não foi meu, eles estão tendo lucro de qualquer maneira. 2. Virtudes desejadas: respeito e responsabilidade. Virtudes praticadas: é melhor fazer da maneira mais rápida e fácil. O pai está sempre falando em casa sobre a importância do respeito e da responsabilidade. Mas, quando Bob quebra de propósito o novo brinquedo da Sunny, está ocupado demais com o seu Blackberry para se sentar com os dois irmãos e ensinar a eles como cuidar das coisas do outro. Em vez de mandar Bob pedir desculpa e fazer as pazes com o irmão, ele dá de ombros e pensa: garotos são assim mesmo, e manda os dois irem para o quarto. Cada exemplo. 3. Virtudes desejadas: gratidão e respeito. Virtudes praticadas: zombaria, desvalorização e desrespeito. A mãe e o pai se sentem desvalorizados e estão cansados das demonstrações de falta de respeito dos filhos. Mas o casal grita um com o outro e se trata com xingamentos. Ninguém na casa diz por favor ou obrigado, incluindo os pais. A mãe e o pai praticam a humilhação entre si e com os filhos e provocam todos os membros da família a ponto de fazê-los chorar. O problema é que os pais estão querendo incutir padrões de comportamento, sentimentos e pensamentos que seus filhos nunca tiveram como modelo. 4. Virtude desejada: impor limites. Virtude praticada: rebeldia e frieza. Júlia tem 17 anos e seu irmão mais novo, Austin, 14. Os pais deles adotam uma política de tolerância zero para o cigarro, bebida alcoólica e droga. Infelizmente, isso não está funcionando. Os dois filhos já foram pegos fumando e Júlia foi suspensa do colégio porque a professora encontrou vodka em sua garrafa de água. Júlia olha para os pais com raiva e diz: vocês são uns hipócritas. E aquelas festinhas regadas a álcool que vocês frequentaram na época do colégio? E quando mamãe foi presa, vocês acharam graça quando nos contaram isso? Até fotografias nos mostraram. Agora vamos dar uma olhada no poder das virtudes alinhadas. Gente, eu estou inquieta porque eu fui lá fora pintar uma bandeja e os pernilongos comeram meu pé. E eu tenho alergia e eu estou aqui lendo o livro e coçando o pé com o dedão do outro pé. Ai, meu Deus, que desassossego. Número 1. Virtudes desejadas e praticadas. Vínculo emocional e sentimentos respeitosos. A mãe e o pai tentaram incutir na família uma ética de preocupação com sentimentos. Certa noite, Hunter chega visivelmente preocupado de seu treino de basquete. O segundo ano da faculdade tem sido difícil e o técnico de basquete está no pé dele. Ele joga a mochila no chão da cozinha e corre para o andar de cima da casa. A mãe e o pai estão na cozinha cuidando do jantar, mas reparam na atitude dele. O pai desliga o fogão, a mãe comunica ao filho mais novo que eles estão indo conversar com o Hunter e pede para ele que eles dêem um tempo com ele a sós. O casal sobe e senta na beira da cama do filho. Sua mãe e eu sabemos que as últimas semanas têm sido difíceis para você, falou o pai dele.
Não sabemos como você se sente, mas desejamos saber. Esse período também foi difícil para nós e queremos estar ao seu lado nisso. Esse foi um grande exemplo de como diminuir a lacuna de valores e fortalecer o vínculo. Na entrevista, o pai me contou isso e fez todos eles se sentirem muito vulneráveis e que chegaram até a chorar. Ele disse que compartilhar as próprias dificuldades da juventude com o filho realmente melhorou o relacionamento entre eles. Quero enfatizar que esses exemplos não são ficção. Eles foram citados em minha pesquisa. Sei que não podemos ser modelos perfeitos o tempo todo, mas quando nossas virtudes praticadas estão frequentemente em conflito com as expectativas da cultura que nos cerca, o descomprometimento é inevitável. Se a mãe está exausta depois de uma compra no mercado e vai embora, mesmo porque o erro não foi dela, se tornar uma regra, ela vai precisar flexibilizar suas expectativas em relação às transgressões dos filhos. Eu devia ter voltado e pagado pelo refrigerante, mesmo que o erro não tenha sido meu. Mais tarde vou voltar lá. Isso é incrivelmente forte. A lição aqui é permitido ser imperfeito e cometer erros nessa casa. Mas eu quero viver de acordo com os meus valores. Precisamos agir corretamente sempre que pudermos. O exemplo sobre a vodka no lugar da água é emblemático de um conflito comum entre pais e filhos. Ouço os pais dizerem o tempo todo: eu era terrível e fiz coisas que não quero que meus filhos façam. Devo mentir sobre o meu passado? Como uma pessoa que também já aprontou das suas, não acho que a questão seja mentir ou não. É mais uma questão de o que e como contamos. Primeiro, nem tudo que nós fazemos ou fizemos é da conta de nossos filhos. Da mesma forma que quando eles virarem adultos, nem tudo que eles fizeram será da nossa conta. Portanto, devemos examinar a motivação para contar determinada história e deixar que o que estamos tentando ensinar aos nossos filhos governe essa decisão. Segundo, ter uma conversa sincera com os nossos filhos sobre droga e bebida alcoólica e falar das experiências que tivemos com isso pode ser útil. Mas classificar o que vivemos como algo muito descolado, ressaltando a importância de ser rebelde, pode estar em desacordo com os valores que desejamos que os nossos filhos tenham. Como demonstrar esses exemplos de virtudes desejadas versus virtudes praticadas, se quisermos nos reconectar e retomar o vínculo com o outro, precisamos diminuir a lacuna de valores. Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher nossa vulnerabilidade quanto preservar o enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados a dar respostas como líderes, pais e educadores de maneiras novas e incômodas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos de estar preparados. Os gremlins vão agir com força máxima, pois eles gostam de atacar exatamente quando se está a um passo de pisar na arena, ficar vulnerável e assumir alguns riscos. Nos próximos 2 capítulos vou utilizar os conceitos que introduzi aqui sobre como se arriscar corretamente e dizer o que é preciso fazer para promover o comprometimento e transformar a maneira como agimos nos papéis de pais, educadores e líderes. As 3 perguntas a seguir irão guiar estes capítulos. Primeira, como a cultura da escassez influencia as escolas, as empresas e as famílias? 2.
como reconhecemos e combatemos a vergonha no trabalho, na escola e em casa. 3. Como podemos diminuir a lacuna de valores e viver com ousadia nas escolas, nas empresas e nas famílias. Bem, ficamos por aqui. O capítulo 5 chegou ao fim e eu quero pedir a você que tem nos acompanhado e ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, faça isso, se inscreva e assim você está me dando a oportunidade de chegar até mais pessoas, de que a leitura que eu faço alcance o maior número de pessoas. Nos vemos no capítulo 6. Tchau!